entender a obra do Espírito Santo. Você não sabe. Esse Espírito Santo, muita gente chorou para ter. Esse Espírito Santo na antiga aliança, muita gente chorou para ter. Elias queria ter o Espírito Santo 24 sobre 24. As antigas pessoas da antiga aliança queriam ter o Espírito Santo, mas não conseguiram. Deus reservou para você e eu para ter o Espírito Santo. Então, Jesus padeceu. As mulheres lhe olhavam, se caía, queriam namorar com ele. Não, esse homem é bonito, quero casar com ele. Mas Jesus, no seu espírito, dizia: eu não vim para fazer negócio, não vim para construir impérios, não vim para construir casas. Aleluia. Até porque na profecia os judeus pensavam que o Messias viria para destruir o Império Romano e trazer a paz a Israel, porque os israelitas, sempre que eram levados em cativeiro, Deus enviava um libertador para os libertar. Mas da vez de Jesus não era libertação física, não era libertação física, mas era libertação espiritual. Era libertação espiritual. Talvez é por isso que Pedro, não entendendo, andava com faca na cintura. Pedro, aonde Jesus ia, estava com faca. No dia que vieram prender Jesus, Pedro tirou a sabre para matar a pessoa que veio tocar em Jesus. Porque eles estavam pensando que Jesus veio para levantar soldados para combater o Império Romano. Mas Jesus não veio combater o Império Romano físico. Ele veio combater o Império Romano espiritual. Ele veio combater o Império Romano espiritual, que traz a cegueira espiritual, que traz o fracasso espiritual. Deixa-me avançar um pouco. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. A obra que eu vim fazer já está feita. A obra que eu vim fazer já terminou. Já paguei o preço. Não tem mais nada a pagar. Agora eu estou pronto para subir para aquele que na antiga aliança se movia sobre a face das águas. Venha para aquele que é a manifestação do poder de Deus. Apareça. É necessário que eu, Jesus, desapareça para que o Espírito Santo apareça. Porque Jesus dizia: eu, enquanto estou em vida, eu não sou onipresente. Porque Jesus físico não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus físico não consegue estar ao mesmo lugar em toda hora. É necessário que eu suba para que Deus o onipresente desça. Para que Deus o onipresente desça. Que é Ele? É o Espírito Santo. Que é Ele? É o Espírito Santo. Que é Ele? É o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Entenda que Deus enviou alguém do melhor. Amém. Deus não enviou anjos. Deus não enviou serafins. Deus não enviou querubins. Deus não enviou nenhum tipo de seres espirituais. Deus se enviou. Amém. Aleluia. Amém. Deus se enviou. Louvado seja Deus. Amém. Porque o Espírito Santo, aprendemos ao longo da semana, que é a terceira pessoa da Trindade. a terceira pessoa da Trindade. Quer dizer que o Espírito Santo, ele é Deus. Porque como Deus, ele fala. Como Deus, ele sente dores, ou sente vontade, melhor. Como Deus, ele pensa. Como Deus, ele age. Aleluia. Como Deus, ele age. Livro de Atos, capítulo 11, capítulo 13, melhor, o Espírito Santo diz expressamente: separai-me Paulo de Barnabé para a obra que os tenho enviado. Quer dizer que o Espírito Santo fala. Louvado seja Deus. Há meses estive a viver um problema que Deus me falava que não era assim. Só que eu não estava entendendo a voz de Deus. Quando aquilo aconteceu,
Eu já sabia que poderia acontecer. Quando aconteceu, Deus me disse, eu te avisei. Às vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é barulhento, como muita gente diz. O Espírito Santo não é barulhento, não é tipo nós que falamos toda hora, grita. Ele não grita, ele fala mansamente. Amém. Aleluia. O Espírito Santo é cavalheiro. Ele é Amém. manso. Amém. Ele quer ter um relacionamento profundo consigo. Amém. Aleluia. Agora Amém. estamos a ver no livro de João, capítulo 14, Jesus a falar algo muito forte. Diz, olha, eu estou embora, mas não me deixarei, enviarei um Consolador. E esse Consolador estará convosco até a consumação dos séculos. Amém. A palavra séculos aqui não se refere ao conjunto de anos que formam um só século, que é um século composto por 100 anos. O termo século se refere à nossa era. Aleluia. Amém. A era da graça. Amém. Cada era, ela é denominada por um século. E a era da graça é também um século. Quando a era da graça terminar, o Espírito Santo e a igreja irão embora. Amém. E entraremos num outro século, que é o século da tribulação. Aleluia. Amém. Quer dizer que enquanto a igreja não olhar para o Espírito Santo e abraçar o Espírito Santo, nós não entenderemos a necessidade nem o objetivo da igreja. Não é à toa que muitas seitas combatem o Espírito Santo, não é à toa. Aleluia. Amém. Muitas seitas combatem o Espírito Santo, amados. Muita gente vem dizer que no Espírito Santo é apenas uma força. O Espírito Santo não é Deus. Até combatem Jesus, não é à toa. Por que combatem? Porque eles sabem que Jesus e o Espírito Santo são poderosos. Amém. E eles fazem isso por insulto. Alguns combatem na inocência, pensando que eles estão a falar a verdade, mas não. Estão a combater a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, de uma vez por todas, ele é Deus. Aleluia. Amém. Ele, toda vez, enquanto estava a pregar uma foto, você viu o Santo Pedro. Ele combate. Para a igreja não entender sobre a pessoa do Espírito Santo. Demônio assim quer desviar as pessoas para não ter. Deixa eu ver domingo passado muita gente veio lá. Mas hoje não vem por quê? Porque é Espírito Santo. As pessoas querem combater. Escuta, demônio quer combater a operação do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus não vai conseguir. Amém. Porque Espírito Santo, ele é Deus, amados. Aleluia. Amém. Ele é Deus, ele faz tudo o que ele bem quiser, amados do Senhor. Ele é Deus, ele consegue operar na dimensão mais alta que nós conseguimos imaginar, amados do Senhor. Ele consegue fazer coisas que a mente humana não tem compreensão. Agora, como nós devemos andar segundo a vontade do Espírito Santo? Simples, fugir do pecado. Simples, andar na santidade. Simples, ser um cristão segundo o coração de Deus. Porque Ele quer ter um relacionamento profundo conosco. Aleluia. Amém. Porque é o Espírito Santo que traz os frutos de Jesus. E é o Espírito Santo que traz o caráter de Jesus, como também o poder de Jesus. Aleluia. Amém. Os frutos do Espírito Santo, no livro de Gálatas, capítulo 5, na verdade é o caráter de Jesus. É Ele quem traz. Agora, quando você não reconhece o poder do Espírito Santo, Satanás vai vencer aquilo que Deus tem planeado a fazer ao longo dos tempos. Aleluia. Amém. Os profetas da antiga aliança, os sacerdotes, os reis desejavam carregar o Espírito Santo. Mas quem carregou? Ninguém. Desejavam ter o Espírito Santo, mas quem recebeu? Ninguém. Só para Deus reservou para nós, para a igreja. A igreja é o único povo
que tem o Espírito Santo 24 vezes 7. 24 horas, 7 dias da semana. Todos os dias tem 24 horas e 7 dias da semana. Todos os dias. Você carrega o Espírito Santo. Mas agora, olha para a igreja que carrega o Espírito Santo. Uma igreja morta, fracassada, que não quer reconhecer. Ontem eu estive a assistir um filme de Hércules, pois embora são mitologias gregas, mitologias são quando nós ouvimos a falar de Deus grego, Deus da Índia, todos esses deuses são Satanás. É só uma camuflagem, são demônios. Aleluia. E nesse filme, o tal ator, o Hércules, a sacerdotisa lhe disse: quando você reconhecer quem você é, então o poder do teu Pai se manifestará em ti. Porque o Hércules, segundo a mitologia grega, é filho de Zeus, o Deus maioral, é filho de Zeus, Deus maioral. E ele nasceu sem saber que ele era Hércules. Quando cresceu, depois ele aprendeu que ele era Hércules. Mas não operava ainda na dimensão, né, do seu chamado ou da sua missão. A sacerdotisa lhe disse: quando você reconhecer quem é teu Pai e aceitar a tua natureza, então o poder do seu Pai se manifestará em ti. Isso se assemelha com o cristianismo? Se assemelha. O que é que nós devemos fazer para Deus se manifestar? Reconhecer quem somos nós e quem é Deus. Aleluia. Quando nós reconhecermos a pessoa de Deus, Ele vai se manifestar. Nós somos filhos de Deus. Tal conforme naquele filme, o Hércules é filho de Zeus. Ele é. Mas não dá para manifestar o poder. Porque precisava reconhecer, quer dizer, precisava ele alinhar o seu espírito com a sua carne para o poder se manifestar. Assim também nós. Por que a igreja cristã é fraca? Por que hoje em dia Satanás entrou na igreja? Estamos a ver muitas operações de espíritos malignos. Por quê? Porque a igreja não quer pagar o preço. Amém? Amém. A igreja não quer pagar o quê? O preço para reconhecer que Deus é Deus e nós somos o seu filho. Como assim pagar o preço? Nos jejuns, nas orações, fugir do pecado, pagar o preço. Quando nós alinharmos o nosso espírito com o Espírito de Deus, então o seu poder vai se manifestar. E a igreja se tornará gloriosa. Louvado seja Deus. Amém. A igreja se tornará o quê? Gloriosa. Alguém está me entendendo? Amém. Alguém está me entendendo? Amém. Alguém fala que o Senhor Jesus Que o Senhor Jesus unja a minha vida. unja a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas eu vim desafiar a igreja o seguinte. Pense, embora nós somos poucos hoje, é um número pequeno, mas vim desafiar a igreja. Vamos, a partir de hoje, ser crentes mais brutos. Esqueça os problemas da vida. Esqueça. Seja crente mais bruto. Não é bruto de lutar. Na consagração. Na busca. Aleluia. Amém. Para que o Espírito Santo se manifeste. Quem quer ver o Espírito Santo se manifestar na sua vida? Amém. Todos nós queremos. Agora, quem está pronto para pagar o preço? Quem está pronto para pagar o preço? Para os que vivem distantes, sair daqui do Golfo a pé, só para vir à igreja. Pagar o preço. Pagar o preço. Vir à igreja cedo, pagar o preço. Uma vez te dá mesmo 30 mil, todo o dinheiro está trazendo na igreja. Pagar o preço. Sim, pagar o preço. É doloroso, mas quando nós decidimos pagar o preço, Deus começa a se manifestar. Amém. É doloroso, mas quando nós começamos a pagar o preço, Deus começa a se manifestar. Jejuar mesmo 3 dias direito, sem parar. Estás a emagrecer, não para, 3 dias direito. Se consagrar constantemente, fugir do pecado, tal conforme José fez, e nem tinha Espírito Santo. A mulher de Potifar queria se deitar com José. José fugiu ao ponto de deixar o seu vestido. Mas hoje em dia, várias mulheres de Potifar
a quererem cair com os filhos de Deus, não estão a deixar vestido nem fato. Estão mesmo a descair mesmo com a mulher de Potifar. Mas temos o Espírito Santo. Carregamos o Espírito Santo. Não estamos a pagar o preço. Aleluia. Amém. Deus, no livro de Gênesis, se arrependeu. Retirou o Espírito Santo. A mesma coisa que está acontecendo hoje. Deus está vendo, eu que planejei ter o Espírito Santo, mas o meu povo está a brincar. O meu povo não está a andar segundo a minha vontade. Não está a andar segundo a minha palavra. Amados, quando Deus retirar o seu Espírito da terra, muitos vão entender mais tarde. Aleluia. Amém. Muitos vão entender mais tarde, louvado seja Deus. Porque diz a Bíblia que esse mesmo Espírito Santo, ele desceu para estar conosco, amados no Senhor. Ele desceu para andar conosco. Tudo aquilo que nós quisermos fazer, a primeira pessoa a saber é o Espírito Santo. Tudo aquilo, amados no Senhor, que nós quisermos fazer, a primeira pessoa a saber é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o nosso amigo mais bem presente na hora da angústia. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Agora, disse ao longo da semana que um dos sinais da descida do Espírito Santo é o quê? O batismo no Espírito. O batismo no Espírito Santo. Aleluia. Amém. E o batismo no Espírito Santo pode colocar, pode terminar. O batismo